Muitos indivíduos persistem na convicção de que os hábitos são meras particularidades, pormenores desprovidos de relevância que mal tangenciam o percurso de suas existências. Prevalecem no engano de que suas ações diárias detêm pouca significância e que mais um dia de desatenção, indolência ou excesso não acarretará qualquer alteração palpável. Iludem-se ao professar que, em algum momento futuro, tudo será transformado abruptamente, que a motivação derradeira emergirá para reconfigurar suas rotinas pela raiz. Contudo, esse dia ambicionado raras vezes se materializa. E enquanto aguardam, as práticas que atualmente os regem continuam a plasmar, silenciosamente, quem são e para onde se dirigem. Acreditar que grandes reviravoltas dependem de decisões isoladas e monumentais é uma falácia comum, uma armadilha mental que aprisiona incontáveis homens na estagnação. A realidade é que a estrutura de seu futuro, a essência de seu ser, é meticulosamente edificada por uma série incessante de escolhas cotidianas, por cada repetição quase imperceptível que, somada, ergue a fortaleza ou o labirinto de sua vida. Compreender essa verdade fundamental é o ponto de partida para qualquer metamorfose significativa. Eu, Brian Tracy, com base em décadas de estudo e observação, aprendi que o destino de um ser humano não se altera por uma única e grandiosa deliberação, mas sim pelo mosaico de resoluções reiteradas a cada alvorada, pelos padrões comportamentais que o acompanham, mesmo quando sua mente não os perscruta conscientemente. A sua essência, o seu eu mais profundo, não se manifesta naquilo que você almeja em seus devaneios, mas sim naquilo que você realiza de forma consistente. Se suas inclinações e hábitos forem caóticos e desorganizados, sua vida refletirá esse desarranjo. Inversamente, se seus padrões forem firmes, estruturados e pautados pela disciplina, sua existência se tornará estável, potente e recheada de realizações substanciais. A epifania central reside em perceber que cada ação repetida, por mais singela que pareça, representa um tijolo vital na edificação de seu porvir, pois a constância na repetição forja o seu caráter, e é o seu caráter quem, em última instância, determina o seu destino. A parte mais notável e encorajadora é que você tem o poder de iniciar a reconfiguração desse destino no instante presente, não por meio de um milagre sobrenatural, mas pelo ato simples e pragmático de harmonizar seus próprios hábitos. A jornada para organizar seus hábitos inicia-se com um princípio inabalável. Você já possui hábitos, quer reconheça ou não. Inegavelmente, a cada jornada diurna, desde o momento em que seus olhos se abrem até o instante em que repousa, você está inconscientemente seguindo padrões automáticos que esculpem a tessitura de sua existência. Alguns desses padrões o impulsionam com vigor para frente, como despertar cedo com propósito, esboçar um planejamento para o seu dia, zelar pela integridade de seu corpo, ou devotar tempo precioso ao que realmente possui valor e significado. Contudo, outros o arrastam insidiosamente para trás, como a tendência de postergar tarefas cruciais, o desperdício de incontáveis horas em distrações fúteis, o consumo alimentar desprovido de consciência, ou os gastos impulsivos e sem direção. A questão primordial, portanto, não é se você detém hábitos, isso é um dado irrefutável. A interrogação fundamental: quais desses hábitos estão diligentemente construindo o porvir que você anseia, e quais estão, de forma silenciosa e sorrateira, sabotando a concretização de seus mais elevados ideais? Reconhecer essa dicotomia é um processo frequentemente desconfortável, pois o força a confrontar a realidade de que grande parte de sua situação atual é um reflexo direto e inequívoco do que você reitera a cada instante. E isso implica que não há mais espaço para culpar o mero acaso ou a escassez de oportunidades. Sua vida é o compêndio acumulado de seu comportamento repetitivo. O que mais assombra nessa dinâmica é a forma pela qual esses padrões de comportamento se estabelecem, muitas vezes, sem que você sequer se aperceba de sua formação. Um gesto corriqueiro que você reproduz uma única vez,
uma justificativa trivial que se concede por duas ocasiões, uma decisão que prioriza o conforto momentâneo e que é validada por você 3 vezes. É de súbito, esse comportamento se metamorfoseou em uma rotina fixa e arraigada que agora o governa. Assim, sem qualquer planejamento consciente, seu tempo se preenche de uma miríade de pequenos atos automáticos que não respondem à sua vontade deliberada, mas sim à programação intrínseca de sua própria mente subconsciente. Pense por um instante na vasta quantidade de ações que você executa no piloto automático. Verificar compulsivamente o telefone logo ao despertar, acionar a televisão imediatamente ao chegar em casa após o trabalho, ou adiar uma tarefa de suma importância sob o pretexto de que o momento certo ainda não se manifestou. Nenhuma dessas ações é o resultado de uma análise profunda ou de uma deliberação ponderada, mas cada uma delas exerce um impacto cumulativo e inegável no traçado de sua trajetória de vida. A consciência desse processo é o primeiro passo para retomar o controle. Para instaurar a ordem em seus hábitos, o primeiro imperativo é torná-los plenamente visíveis. É uma verdade inegável que não se pode alterar aquilo que não se reconhece ou não se tem ciência de sua existência. Sugiro que realize o exercício de observar minuciosamente seu dia completo, do despertar ao repouso, com a mais genuína honestidade possível, sem julgamentos prévios. Anote cada detalhe, desde as ações mais óbvias e rotineiras até as mais ínfimas e aparentemente insignificantes. Pergunte a si mesmo: a que horas precisamente você se levanta? Como se inicia sua manhã? Em que atividades você emprega suas primeiras horas de concentração mais aguçada? O que você ingere? Quanto se movimenta ao longo do dia? Como você estrutura e organiza seu trabalho ou suas tarefas? Quantas vezes, ao longo da jornada, você se deixa levar por distrações? O que você faz nos momentos que antecedem o sono? Esse inventário detalhado pode, à primeira vista, parecer uma tarefa tediosa ou excessivamente minuciosa, mas ele constitui uma radiografia exata e fidedigna do que está, de fato, construindo o seu destino. Isso porque o seu futuro não é determinado por um evento único e isolado de magnitude, mas sim por essa lista, por vezes oculta, de ações repetidas. Ao transpor essa realidade para o papel, você descobrirá uma verdade poderosa e, por vezes, dolorosa. Ao confrontar essa lista meticulosa de suas ações diárias, você decifrará algo de imensa potência e, em certos casos, de dolorosa clareza. Muitos dos resultados que você erroneamente considera misteriosos, inatingíveis ou simplesmente injustos são, na verdade, a consequência direta e inescapável daquelas rotinas que, por serem invisíveis, passaram despercebidas. Se a sensação de cansaço o acompanha persistentemente a cada alvorada, é altamente provável que seus hábitos de sono estejam em completo desarranjo, carecendo de regularidade e qualidade. Se a sua progressão em direção às metas almejadas é inexistente ou lenta, é plausível que seus padrões de foco estejam repletos de interrupções e desvios, pulverizando sua concentração. Se os laços que sustentam suas relações interpessoais demonstram fragilidade, é quase certo que seus hábitos de comunicação sejam deficientes, inconsistentes ou até mesmo ausentes. E assim se aplica a todas as esferas de sua vida. A clareza, ainda que por vezes cause desconforto ou dor, é a mesma clareza que lhe outorga a chave para reassumir o controle pleno de sua existência. Pois, no instante em que um hábito é exposto à luz da consciência, ele cessa de ser uma força oculta e coercitiva e ascende à condição de uma escolha deliberada e consciente. A partir desse ponto de reconhecimento, a próxima etapa crucial é a divisão categórica de seus hábitos em duas grandes ramificações: aqueles que devem ser zelados e vigorosamente fortalecidos, e aqueles que demandam enfraquecimento progressivo e, subsequentemente, um substancial processo de substituição. Esta deliberação não deve ser tomada com leviandade, pois não se trata meramente de erradicar o que se considera prejudicial,
mas sim de conceber qual hábito alternativo e construtivo tem o potencial de substituí-lo eficazmente. Por exemplo, a mera abstenção de verificar o aparelho telefônico imediatamente ao despertar não é suficiente por si só. É imperativo que se decida qual ação será empreendida em seu lugar. Talvez a leitura de algumas páginas de um livro edificante, a escrita de suas metas e aspirações para o dia, ou simplesmente a prática de alguns minutos de respiração profunda para iniciar a jornada com clareza mental e serenidade. A natureza do universo e da mente humana abomina o vácuo. Um espaço vazio nunca permanece desocupado. Se você não o preencher conscientemente com um padrão comportamental benéfico e deliberado, a mente preencherá esse vazio automaticamente com um hábito pré-existente, frequentemente um que você desejava extinguir. Organizar seus hábitos implica também a aplicação rigorosa da disciplina, mesmo nas ações mais triviais e que parecem insignificantes, pois são precisamente essas condutas, aparentemente sem importância, que mais moldam e determinam a tessitura de seu caráter. A maneira como você organiza sua cama ao se levantar, o modo como você dedica atenção plena a uma conversa, o tempo que dispensa para se preparar meticulosamente antes de uma reunião crucial, todos esses são hábitos que, embora diminutos, se convertem em símbolos eloquentes da forma como você aborda e enfrenta a própria vida. E quando você os exercita com genuína intenção, começa a transmitir uma mensagem de poder inegável à sua própria mente subconsciente. Eu possuo o controle, eu tomo as decisões, eu construo o meu destino. Compreenda essa verdade essencial. Os hábitos não são meras particularidades, tampouco singelos costumes. Eles representam a linguagem intrínseca com a qual a sua existência dialoga diretamente com o porvir. Cada dia que se sucede, você está emitindo uma mensagem cristalina ao homem em que se transformará daqui a 1 ano, 5 ou, talvez, 10. E essa mensagem tem o potencial de ser um arauto de crescimento exponencial, de progresso contínuo, ou, inversamente, um prenúncio de estagnação e inércia. Colocar ordem em seus hábitos é assegurar, com inabalável certeza, que quando esse futuro se materializar, você colherá os frutos abundantes de sua disciplina e persistência, e não, de forma alguma, arcará com as amargas consequências de sua negligência e descuido. Porque o seu destino não é redigido em um evento grandioso e isolado, mas sim nas páginas invisíveis e cotidianas de cada dia que se esvai. E essas páginas são meticulosamente compostas e entrelaçadas pelos hábitos que você cultiva. Alterar a natureza de seus hábitos é, em sua essência mais profunda, reescrever e transformar a própria narrativa de seu destino. É um ato de poder e autodeterminação, uma afirmação de que o controle reside em suas mãos e que o futuro é uma construção diária, pavimentada pelas suas escolhas reiteradas. O próximo passo crucial para harmonizar seus hábitos e alinhá-los com seus propósitos é a compreensão profunda da influência que o ambiente no qual eles se desenvolvem exerce sobre você. Muitos indivíduos erroneamente acreditam que sua capacidade de disciplina reside exclusivamente em sua força de vontade intrínseca, como se o contexto externo não desempenhasse papel algum. Contudo, a realidade é que o seu ambiente é um molde silencioso e persistente que permeia e influencia cada uma de suas decisões. Um espaço desorganizado, permeado por distrações incessantes e tentações onipresentes, proporciona um terreno fértil para que os hábitos prejudiciais floresçam com alarmante facilidade. Em contrapartida, um ambiente meticulosamente projetado com intenção e propósito tem o poder de reforçar os hábitos benéficos, reduzindo drasticamente a necessidade de lutar continuamente contra si mesmo. Não se trata apenas de ser forte, mas sim de ser estratégico e inteligente na criação de um contexto onde as escolhas comportamentais corretas se tornem a opção mais natural, simples e até mesmo inevitável. Considere, por exemplo, alguém que anseia por ler mais livros, mas mantém a televisão ligada incessantemente
e o aparelho celular a poucos centímetros de distância. A tentação de se desviar do propósito será uma constante batalha. Agora, imagine a mesma pessoa, com a mesma aspiração de leitura, mas em um cenário diferente. Um livro estrategicamente posicionado em sua mesa de cabeceira, horários rigorosamente estabelecidos para a verificação do telefone, e espaços de silêncio intencionais e reservados em seu lar. O mesmo indivíduo, munido da mesma força de vontade inerente, obterá resultados radicalmente distintos. Isso porque o ambiente está trabalhando a seu favor, atuando como um poderoso aliado em vez de um obstáculo. Este é o poder transformador de organizar seu entorno. Ele transmuta a disciplina de uma árdua luta em algo mais acessível e descomplicado, mitigando o atrito que frequentemente culmina no fracasso. A primeira ação prática para materializar essa organização é a eliminação categórica de tudo o que nutre e alimenta os hábitos que você anseia por extinguir. Se o seu objetivo é aprimorar sua alimentação, remova de sua despensa e geladeira tudo aquilo que, por experiência, você sabe que o sabota. Se a intenção é erradicar a procrastinação, retire de sua área de trabalho qualquer objeto que não possua relação direta com a tarefa que necessita ser realizada com urgência. Se o desejo é melhorar a qualidade do seu sono, evite terminantemente ter telas ao seu alcance nos momentos que antecedem o repouso noturno. Não confie cegamente em sua capacidade de resistir à tentação. Em vez disso, organize seu ambiente de tal maneira que a tentação simplesmente desapareça ou, no mínimo, se torne consideravelmente mais difícil de alcançar. Sua força de vontade é um recurso finito e limitado, mas sua capacidade de conceber e projetar um ambiente propício é virtualmente infinita. O segundo passo fundamental na arquitetura de hábitos eficientes é a inserção deliberada de sinais que ativem os comportamentos que você se propõe a moldar e incorporar. O cérebro humano, uma máquina de incrível complexidade, reage de forma notável a lembretes visuais, a rotinas previsíveis e a disparadores inequívocos. Se o seu desejo é incorporar a prática regular de exercícios físicos, prepare com antecedência sua vestimenta de treino na noite anterior, de forma que seja a primeira coisa que você veja ao despertar. Se a meta é escrever, deixe seu caderno aberto sobre a mesa, no local exato onde sua visão o alcançará ao amanhecer, servindo como um convite irresistível à ação. Se o objetivo é aprimorar suas finanças através da poupança, programe transferências automáticas para uma conta de investimento, garantindo que o dinheiro seja separado sem que você precise sequer pensar sobre isso. Quanto maior o grau de automação de um sinal, menor será sua dependência da motivação momentânea para agir. E quanto mais consistente e repetitivo for o padrão desse sinal, mais rapidamente ele se solidificará como um hábito permanente e arraigado em sua psique. Contudo, a organização de seus hábitos não se restringe apenas à erradicação do que é nocivo e ao reforço do que é benéfico. Significa também a estruturação de seus dias em torno de rituais meticulosamente concebidos para prepará-lo para alcançar seu máximo desempenho. Um ritual matutino bem estabelecido, por exemplo, pode infundir direção e clareza ao seu dia. Um ritual de encerramento ao final da jornada pode propiciar o descanso necessário e a descompressão mental. Rituais semanais, por sua vez, permitem a revisão de progressos e o ajuste de estratégias que, porventura, não estejam surtindo o efeito desejado. Esses rituais, longe de serem grilhões que o aprisionam, são âncoras robustas que conferem estabilidade em meio ao turbilhão do caos cotidiano. E quando você os mantém com uma constância inabalável, mesmo nos dias em que as dificuldades se manifestam, sua vida adquire um ritmo predizível que o impulsiona vigorosamente para frente. Existe um ponto essencial a ser sempre recordado. Os hábitos não se alteram por um mero desejo efêmero. Eles se transformam porque você constrói um sistema intrincado que os torna inevitáveis.
E esse sistema, em grande parte, se sustenta e se nutre do ambiente que o cerca. Um indivíduo pode verbalizar o anseio por mudança, mas enquanto ele permanecer imerso nos mesmos estímulos e contextos que o levaram à inércia, suas ações persistirão no mesmo padrão. A verdadeira ordem em sua vida começa quando você assume o controle do que o rodeia, transmutando seu ambiente em um aliado potente de sua disciplina. Pois, em última análise, não se trata de uma luta diária e exaustiva contra si mesmo. Trata-se de pavimentar um caminho tão cristalino e desobstruído que cada passo na direção de suas metas se torne quase automático, uma progressão natural e sem esforço. Este é o poder inquestionável de organizar seu ambiente. Ele reforma sua vida não pela força bruta, mas pela inteligência estratégica. Organizar seus hábitos também implica uma compreensão aprofundada de como a repetição e o tempo se interligam na edificação de seu caráter. Muitos homens, em sua ânsia por resultados imediatos, sucumbem à armadilha de esperar que a transformação seja instantânea. Iniciam uma nova rotina com entusiasmo, alteram seus padrões alimentares, adotam um plano de estudo ou de trabalho rigoroso, mas se, em poucos dias, os resultados visíveis não se manifestam, a frustração os domina e eles abandonam o empreendimento. Esse padrão destrói progressos potenciais porque ignora a regra mais crucial. O impacto integral dos hábitos não se revela em uma semana. Ele se manifesta plenamente ao longo de meses e, mais significativamente, de anos. Cada repetição, por mais insignificante que possa parecer no momento, é um investimento invisível que, mais cedo ou mais tarde, se multiplicará exponencialmente. Aquilo que hoje parece trivial se converterá, com o tempo, na fundação de um destino completamente distinto e grandioso. O cérebro humano é notavelmente programável pela constância. Cada vez que você reitera uma ação, uma conexão neural é fortalecida, facilitando a repetição do mesmo comportamento no futuro. Essa repetição esculpe o caminho neural preferencial de sua mente. Por essa razão, quanto mais um hábito é repetido, mais difícil se torna rompê-lo para o bem ou para o mal. Um homem que pratica a disciplina diariamente, de forma consistente, torna-se naturalmente disciplinado. Um homem que repete a preguiça todos os dias, de forma contínua, torna-se naturalmente preguiçoso. Não existe neutralidade nesse processo. O seu caráter atual nada mais é do que a soma acumulada de tudo o que você tem repetido até o presente momento. E o seu caráter futuro dependerá intrinsecamente do que você decidir repetir a partir de agora. Compreender essa dinâmica oferece uma perspectiva radicalmente distinta do processo de transformação. Não se trata mais de buscar uma dose diária de motivação efêmera, mas sim de cultivar uma confiança inabalável de que a repetição, em seu trabalho silencioso e persistente, fará a sua parte. Cada sessão de treino soma, mesmo que os músculos ainda não sejam visíveis. Cada hora de estudo agrega conhecimento, mesmo que você ainda não domine plenamente o assunto. Cada pequena economia se acumula, mesmo que não seja imediatamente perceptível em sua conta bancária. A mudança não se torna imediatamente visível, mas o efeito acumulativo é imparável. Assim como uma gota d'água que incessantemente cai sobre a rocha, ela não a fratura no primeiro impacto, mas, com a repetição constante e incansável, a transforma por completo. Por isso, é vital comprometer-se com a consistência acima da perfeição. Haverá dias nos quais você não conseguirá entregar 100% de sua capacidade. Haverá manhãs em que estará exausto, dias em que imprevistos surgirão inesperadamente, e momentos em que seu ânimo estará em baixa. Contudo, mesmo nesses dias adversos, é fundamental que você consiga manter o hábito, ainda que em uma versão mínima ou reduzida. Se não for possível correr 5 quilômetros, caminham. Se a leitura de 20 páginas parece inatingível, leia apenas 2. Se poupar 100 unidades monetárias é inviável, poupe 10. A essência está em não romper a corrente, em não permitir que um único dia de desvio se converta no início de um retrocesso completo.
Isso porque o que destrói um hábito não é a falha ocasional, mas sim a aceitação da ideia de que falhar 2, 3 ou 10 vezes não importa. E sim, importa, e muito. Outra verdade inquestionável que você precisa assimilar é que os hábitos não transformam sua vida no instante em que são iniciados, mas sim no momento em que são mantidos por um período tão prolongado que deixam de ser um esforço consciente e se tornam parte intrínseca de sua identidade. É nesse ponto que a metamorfose real se opera. Você já não se força a despertar cedo. Simplesmente *** um homem que se levanta cedo. Não precisa mais se obrigar a ter uma alimentação saudável. Você *** um homem que zela por seu corpo. Não se pressiona para economizar. Você *** um homem responsável com suas finanças. O hábito transcende a mera ação e se converte em uma definição palpável de quem você é. E quando essa transmutação ocorre, sua vida se altera desde a raiz, porque você, em sua essência, mudou. A organização dos hábitos, em sua essência mais pura, nada mais é do que o ato paciente e diligente de semear sementes invisíveis. No princípio, ao serem plantadas, elas podem parecer insignificantes e até inúteis, pois o solo ainda não revela quaisquer sinais de vida ou progresso. O esforço inicial pode dar a impressão de ser em vão, e a tentação de abandonar o cultivo é frequentemente intensa. Contudo, se você persistir em regar, cuidar e proteger com zelo essa semente, com o transcorrer do tempo, ela germinará e se converterá em uma árvore robusta e inabalável que, uma vez enraizada, já não demandará tanto esforço para se sustentar. Assim são seus hábitos. No estágio inicial, eles exigem uma considerável dose de energia, foco e constância, mas, uma vez que se arraigam profundamente em seu ser, transformam-se em uma parte intrínseca de você. Nesse ponto, a necessidade de se obrigar a cumpri-los desaparece, pois eles já fazem parte natural de sua identidade. Você já não profere: "Estou me esforçando para ser disciplinado." Você simplesmente *** disciplinado. No entanto, para alcançar esse estado de fluidez, é imperativo que você enfrente a voz interna que, insidiosamente, busca sabotá-lo. Essa voz que murmura: "Deixe para amanhã." Não faz diferença se você falhar hoje. Um pouco de descanso não mudará nada. Essa voz é perigosa porque se disfarça de raciocínio lógico e sensato, mas, na verdade, é a resistência implacável à mudança, o apego ao familiar e confortável. A ordem em seus hábitos implica o reconhecimento dessa voz e a decisão deliberada de ignorá-la. Não se trata de silenciá-la completamente, mas sim de agir apesar dela. Cada vez que você age em conformidade com seu propósito, você fortalece sua determinação. Cada vez que você cede à tentação, você se enfraquece. Com o tempo, seu caráter será definido pela quantidade de vezes que você optou por obedecer ao seu compromisso em vez de ceder à sua comodidade. Neste ponto, gostaria de fazer uma breve pausa. Se esta mensagem está agregando valor significativo à sua jornada, considere inscrever-se no canal Mentalidade Tracy. Aqui, você encontrará a orientação prática e a motivação contínua necessárias para se manter firme neste caminho de disciplina e transformação pessoal. E, por favor, compartilhe nos comentários qual hábito específico você reconhece que precisa organizar neste exato momento para avançar significativamente em direção à vida que almeja. Sua resposta, por mais simples que pareça, pode ser o primeiro e decisivo passo para se comprometer com essa mudança tão necessária. Lembre-se sempre: cada hábito organizado que você estabelece se converte em uma poderosa alavanca que o impulsiona para frente, enquanto cada hábito desordenado atua como uma âncora que o retém, impedindo seu progresso. A diferença crucial entre avançar ou estagnar reside na prevalência de qual dessas forças domina a sua existência. Não subestime o poder do que parece pequeno. Uma prática tão singela quanto despertar ao primeiro toque do alarme pode ser a distinção entre um dia produtivo e um dia desperdiçado.
Um hábito como revisar suas metas a cada manhã pode ser a fronteira entre manter o foco ou ser arrastado pelas urgências do momento. A ordem nos hábitos é a ordem na vida, e essa ordem é construída dia após dia, uma decisão por vez. E a cada instante em que você elege a disciplina em detrimento do conforto, você não apenas fortalece um hábito, você fortalece o seu caráter. E, em última análise, é o seu caráter que decide o seu destino. Para instaurar uma ordem duradoura em seus hábitos, é imperativo também aprender a arte da substituição, em vez de simplesmente se limitar à eliminação. Muitos homens, em sua ingenuidade, acreditam que a alteração de um padrão comportamental se resume a uma questão pura de força de vontade. Cessar o tabagismo abruptamente, abandonar o açúcar de uma vez por todas, renunciar às distrações sem oferecer um substituto viável. No entanto, o cérebro humano não opera dessa maneira linear. Quando você remove um hábito sem introduzir outro em seu lugar, você, invariavelmente, cria um vácuo, e esse vazio será quase sempre preenchido pelo mesmo comportamento anterior ou por outro igualmente prejudicial. A essência reside em substituir conscientemente aquilo que se deseja deixar por uma conduta que o aproxime de forma consistente da vida que você anseia. Não se trata de proferir um não categórico ao hábito antigo, mas sim de proferir um sim enérgico a uma alternativa mais poderosa e construtiva. Por exemplo, se seu hábito desordenado consiste em gastos impulsivos sempre que se sente estressado, não basta apenas comprometer-se a parar. Você deve substituir essa reação por outra ação. Pode ser uma caminhada relaxante, a escrita de seus sentimentos em um diário, uma ligação para alguém de confiança, ou a transferência imediata daquele dinheiro para uma conta de poupança. Se seu hábito negativo é passar horas imerso em redes sociais logo ao despertar, não basta proibir-se o uso do telefone. Você precisa arquitetar uma rotina matutina que inclua algo que lhe confira direção e propósito. Ler, escrever, meditar ou praticar exercícios físicos. Essa substituição consciente é o que assegura que o velho padrão perca força, enquanto o novo começa a se solidificar. Organizar seus hábitos também implica uma compreensão profunda de seus detonadores. Nenhum hábito surge do nada, por acaso. Todos são ativados por um sinal específico. Esse sinal pode ser uma emoção súbita, um determinado local, uma hora específica do dia, a presença de uma pessoa ou até mesmo um aroma particular. Quando você consegue identificar esses sinais precursores, pode intervir antes que o hábito se manifeste. Suponha que seu hábito desordenado seja o consumo de fast food, sempre que você passa por um determinado restaurante. O detonador, nesse caso, não é a fome, mas sim a localização geográfica. A solução, portanto, não se restringe unicamente à força de vontade, mas sim a redesenhar sua rota ou a preparar uma alternativa saudável antes mesmo de chegar àquela área. O hábito se torna consideravelmente mais fácil de modificar quando você assume o controle de seus detonadores. Outro princípio vital, e muitas vezes negligenciado, é a recompensa dos hábitos positivos. O cérebro humano é naturalmente propenso a repetir o que lhe proporciona prazer e satisfação. E se ele não reconhece seu esforço e cumprimento, mais cedo ou mais tarde, você abandonará a prática. Não se trata de se premiar com excessos que o sabotariam, mas sim de reforçar a sensação de satisfação por ter cumprido o que prometeu. Pode ser algo tão singelo quanto marcar seu progresso em um calendário, permitir-se um descanso consciente após a conclusão de uma tarefa desafiadora, ou até mesmo proferir em voz alta uma afirmação de que você cumpriu seu compromisso. Esse reconhecimento intrínseco ativa um ciclo de retroalimentação que fortalece o hábito e o torna mais atraente para sua mente. Contudo, a verdadeira ordem se estabelece quando você não apenas substitui e reforça, mas quando conecta cada hábito a uma identidade maior e mais significativa. Não se trata de proferir, vou parar de fumar, mas sim de afirmar, eu sou um homem que cuida de sua saúde.
Não se trata de vou ler mais, mas sim de eu sou um homem que investe em sua mente. Essa distinção é fundamental, pois seu cérebro tende a resistir a mudanças que percebe como temporárias, mas abraça com vigor aquelas que se integram à sua identidade mais profunda. Você age em plena coerência com a imagem que faz de si mesmo. Se você se percebe como alguém disciplinado, seus hábitos naturalmente responderão a essa imagem. Se, por outro lado, você se vê como alguém fraco ou passivo, seus hábitos também refletirão essa percepção. Por essa razão, organizar seus hábitos é também reordenar a visão que você nutre de si mesmo. Cada ação que você empreende é um voto, um sufrágio a favor do tipo de homem que você está diligentemente construindo. Cada vez que você escolhe o hábito correto, está reafirmando essa identidade de disciplina, de força e de clareza. E cada vez que você escolhe o oposto, está enfraquecendo essa imagem positiva e, paradoxalmente, reforçando a mediocridade. Escolha com sabedoria, pois a cada repetição, você não está apenas moldando um comportamento isolado. Está, na verdade, esculpindo a essência do homem que você se tornará. E esse homem, com seus hábitos já firmemente enraizados, será o responsável por conduzir o seu destino. Essa é a verdade inabalável que permeia toda a jornada de autodesenvolvimento. Organizar seus hábitos também exige a maestria sobre a gestão de suas emoções, impedindo que elas se tornem as únicas árbitras de suas decisões. A vasta maioria dos indivíduos abandona um hábito benéfico não pela impossibilidade de sustentá-lo, mas porque, em um instante de raiva, tristeza, exaustão ou frustração, permite que essas emoções os dominem completamente e, consequentemente, cedem à facilidade do comportamento antigo. As emoções, por sua própria natureza, são forças poderosas e, se você não as treinar e direcionar, elas o arrastarão para a repetição de padrões já conhecidos, ainda que esses padrões lhes sejam prejudiciais. Um dia difícil no trabalho se transforma em alimentação desordenada. Uma discussão em casa o leva a desperdiçar horas em distrações fúteis. Um sentimento de desânimo o faz abandonar sua rotina cuidadosamente planejada. E tudo isso acontece porque você permite que o que sente em um único momento passageiro dite o rumo de toda a sua existência. A verdadeira ordem nos hábitos é construída quando você consegue agir em estrita conformidade com seus princípios e valores, e não meramente guiado por seus estados emocionais transitórios. Para alcançar isso, é fundamental aprender a observar suas emoções sem reagir de imediato, impulsivamente. Quando sentir a ansiedade de romper um hábito positivo, detenha-se por um instante e questione-se: este impulso reflete o homem que desejo ser ou o homem que estou deixando para trás? Essa pausa, ainda que dure apenas alguns segundos, pode salvar meses de progresso. Sua capacidade de atrasar a reação emocional é a medida autêntica de sua disciplina. Um sistema prático para cultivar essa habilidade é a criação do que eu chamo de respostas substitutas. Se você tem ciência de que em momentos de estresse tende a cair em um hábito negativo, prepare de antemão qual ação empreenderá em vez disso. Pode ser respirar profundamente algumas vezes, sair para uma caminhada, escrever o que sente em um diário, praticar exercícios físicos, ou até mesmo ouvir uma música que o ajude a focar. Não espere estar imerso na emoção para improvisar. Decida com antecedência qual será sua resposta e pratique-a até que se torne automática. Assim, você transforma uma fraqueza em um novo hábito que o fortalece. Além disso, é imperativo que você aceite que a motivação não estará presente em todos os momentos. Haverá dias em que você se sentirá inspirado e cheio de energia, e outros em que não terá vontade de fazer absolutamente nada. O que diferencia um homem disciplinado de um homem comum é que o primeiro age mesmo sem motivação. Ele compreende que as emoções são passageiras, mas o compromisso é permanente. Por isso, quando a preguiça ou o desânimo o invadem, ele não se pergunta: eu quero fazer isso.
A única pergunta válida é: eu prometi fazer isso? E se a resposta for afirmativa, então ele o faz, independentemente de como se sinta. Essa é a essência do caráter. É vital também compreender que não existem emoções intrinsecamente más. A raiva, a tristeza ou a frustração são, na verdade, sinais. E se você os interpretar com maturidade e sabedoria, pode utilizá-los como combustível para o seu progresso, em vez de permitir que o destruam. A raiva pode ser canalizada e transformada em energia para treinar com mais intensidade. A tristeza pode se converter em um período de introspecção profunda e clareza mental, revelando insights valiosos. A frustração, por sua vez, pode impulsioná-lo a conceber e aprimorar estratégias mais eficazes. O problema, portanto, não reside nas emoções em si, mas sim no hábito arraigado de reagir a elas com comportamentos que, a longo prazo, o prejudicam. Colocar ordem neste aspecto crucial de sua vida o transforma em um homem estável, que não depende das condições climáticas do dia para agir. Isso o converte em alguém confiável, capaz de sustentar a si mesmo e de oferecer suporte aos que o cercam, pois sua vida já não flutua como uma folha ao sabor dos ventos de seus sentimentos passageiros. Você se torna o capitão inabalável de sua própria embarcação, utilizando as emoções como o vento que impulsiona suas velas, e não como uma tempestade avassaladora que ameaça afundar seu navio. Esse controle interno, diligentemente refletido em hábitos consistentes, é o que lhe conferirá o poder de edificar um destino sólido e resiliente, capaz de resistir e não se fragmentar quando a vida apresentar seus inevitáveis desafios. Organizar seus hábitos também significa dominar o seu tempo, um recurso inestimável. Nenhum ativo é tão valioso e simultaneamente tão finito quanto o tempo, e, no entanto, é o que a maioria dos indivíduos desperdiça sem sequer se dar conta. Cada minuto que se esvai em uma distração inútil, em uma conversa vazia de propósito, em uma atividade que não o aproxima de nada que realmente importa, é um minuto que jamais retornará. O tempo é a matéria-prima essencial de sua existência. A forma como você o utiliza determina o que você conquista, o que você perde e, em última instância, quem você se torna. Um homem que permite que o tempo escorra por entre os dedos em hábitos desordenados está, na verdade, hipotecando o seu futuro, pois esse tempo perdido é irrecuperável. A ordem começa com a compreensão de que o dia não se administra por si só. Se você não planeja como irá investir suas horas, alguém mais o fará por você. Seu aparelho telefônico, as redes sociais, a televisão, os problemas alheios todos competem vorazmente por sua atenção. E se você não estabelecer limites claros e inegociáveis, eles inevitavelmente vencerão essa disputa. Por isso, um dos hábitos mais potentes que você pode cultivar é o de planejar cada dia antes mesmo que ele comece. Não me refiro a preencher cada minuto com tarefas, mas sim a definir o essencial. Quais são as 3 ações que, se cumpridas, farão com que o dia tenha valido a pena? Essa prática simples o obriga a discernir o que é crucial do que é meramente acessório, o que o aproxima de seu propósito do que apenas preenche espaço. O desarranjo nos hábitos relacionados ao tempo frequentemente se disfarça sob a roupagem da ocupação frenética. Você corre incessantemente de um lado para o outro, responde a uma enxurrada de mensagens, atende a chamadas intermináveis, apaga incêndios e, ao final do dia, sente-se exausto, mas com um vazio inquietante, muito movimento, pouco avanço real. Esse ciclo vicioso é o resultado de uma vida vivida em reação constante, em vez de ser conduzida com propósito e direção. Rompê-lo exige a adoção de hábitos de foco profundo, blocos de tempo reservados para tarefas que demandam concentração máxima, horários definidos para as atividades mais exigentes e rotinas que protejam sua energia mental nas primeiras horas do dia. Isso porque, se você desperdiça sua melhor concentração no trivial, pouco ou nada restará para o que realmente importa e tem impacto duradouro.
O tempo também é ordenado ao se aprender a dizer não. Cada vez que você aceita um compromisso desnecessário, você renuncia a uma parte de sua vida que jamais retornará. E o mais perigoso é que, muitas vezes, esses compromissos se repetem e se transformam em hábitos sociais disfarçados de cortesia. Sair todo fim de semana sem propósito definido, passar horas em conversas que não o nutrem, envolver-se em problemas que não são seus. O hábito de dizer sim a tudo o que lhe pedem é um dos mais destrutivos, pois ele transforma sua agenda em propriedade alheia. Substituí-lo pelo hábito de proteger seu tempo é um ato de ordem e de profundo respeito próprio. Um homem disciplinado com seus hábitos de tempo compreende que cada dia é um investimento valioso. Se ele o gasta de forma criteriosa e produtiva, com o transcorrer do tempo, o interesse composto dessas horas se reflete em conquistas significativas, em relações interpessoais sólidas e em um crescimento pessoal contínuo e exponencial. Se, por outro lado, ele o desperdiça, esse tempo se converte em uma dívida e ele envelhecerá permeado pelo arrependimento, carregando o peso do que poderia ter realizado e não o fez. O destino de um homem, em sua essência, é mensurado pela forma como ele investiu seus dias, e essa alocação de tempo é decidida nos hábitos que moldam sua rotina diária. Colocar ordem em seu tempo não significa viver escravizado por um relógio, mas sim libertar-se do caos e infundir intenção em cada ação que você empreende. Quando cada hábito em sua agenda responde a um propósito claro e definido, sua vida inteira se alinha de forma harmoniosa. Você já não tem a sensação de que está correndo incessantemente atrás da vida. Ao contrário, sente que a está conduzindo. E quando você vive assim, com hábitos de tempo conscientes e bem estabelecidos, não apenas obtém maior produtividade, mas também conquista uma profunda paz interior, pois sabe que está utilizando o recurso mais valioso que possui naquilo que realmente importa. É a manifestação da liberdade através da disciplina. Organizar seus hábitos também implica assumir a responsabilidade integral por suas decisões. Muitos homens vivem aprisionados na ilusão de que suas circunstâncias, a sorte ou as ações de terceiros são os fatores determinantes de seu destino. Eles se convencem de que não conseguem progredir porque o sistema está contra eles, porque as oportunidades não se materializam, ou porque as pessoas ao seu redor não os apoiam. Esse discurso, lamentavelmente, os mantém atados à mediocridade, a uma existência aquém de seu verdadeiro potencial. A verdade, embora mais dura de ser assimilada, é simultaneamente mais libertadora. Sua vida atual é o resultado direto e inegável de seus hábitos e das decisões que você tem reiterado ao longo dos anos. Se você aspira a um futuro distinto e mais próspero, é imperativo que aceite que ninguém virá para ordenar as coisas por você. O controle de sua vida não se delega, ele se assume. O hábito mais poderoso que você pode cultivar é o de responsabilizar-se por tudo o que acontece em sua existência, inclusive por aquilo que não foi sua culpa direta. Porque, embora você nem sempre seja responsável pelo que ocorre, você é sempre responsável por como responde a esses acontecimentos. Essa distinção é crucial e transformadora. O homem que culpa os outros por sua falta de progresso perde intrinsecamente seu poder de ação. Aquele que assume a responsabilidade, mesmo que a verdade doa, o recupera plenamente. E essa responsabilidade se reflete em hábitos pequenos, mas que marcam uma diferença monumental. Cumprir o que promete, finalizar o que inicia, expressar a verdade mesmo que seja desconfortável, levantar-se após cada queda sem se valer de desculpas. A princípio, pode parecer opressor carregar o peso de toda essa responsabilidade, mas em breve você descobrirá que é precisamente isso que o fortalece e o dignifica. Quando você reconhece que seus hábitos atuais são os arquitetos de sua vida presente, compreende também que tem o poder de transformá-la simplesmente modificando esses mesmos hábitos. E aqui reside o extraordinário. Você não precisa que ninguém mais mude,
Não precisa esperar por circunstâncias ideais. Não precisa que o mundo lhe conceda permissão. Apenas precisa decidir que tipo de homem quer ser e começar a agir como tal, a cada dia, sem hesitação. A responsabilidade se treina como um músculo. Cada vez que você cumpre algo que disse que faria, você o fortalece. Cada vez que você enfrenta um problema em vez de evitá-lo, você cresce. Cada vez que você admite um erro e o corrige, em vez de justificá-lo, você se torna mais firme e inabalável. Da mesma forma, cada vez que você mente, se desculpa ou adia, você enfraquece esse músculo vital. A ordem de sua vida depende diretamente da força de sua capacidade de carregar essa responsabilidade sem evadi-la. Isso significa também o abandono categórico da mentalidade de vítima, substituindo-a pela constante indagação. O que eu, neste exato momento, posso fazer para melhorar esta situação? Essa singela mudança de foco transpõe o hábito de reclamar para o hábito de agir. E quando você age, ainda que em passos pequenos e graduais, começa a perceber que detém muito mais controle do que imaginava, pois a ordem não é alcançada através da passividade, mas sim por meio da ação consciente e repetida. O homem que ordena seus hábitos a partir da responsabilidade cessa de ver seu destino como um acidente aleatório. Ele compreende que, a cada dia, está depositando um voto no futuro que terá, e que cada decisão, por mais ínfima que pareça, acumula-se. Essa acumulação o eleva ou o afunda. Se você deseja ascender, deve treinar-se para responder sempre a partir do compromisso inabalável e não a partir da desculpa fútil. Então, e somente então, sentirá a força de conduzir sua vida com a certeza de que, mesmo que o mundo ao seu redor mude, a base de seu destino está firmemente construída nos hábitos que ele próprio elegeu e na responsabilidade que teve a coragem de assumir. Essa é a verdadeira alforria do ser. Nunca se esqueça disto. Os hábitos são a linguagem com a qual você dialoga incessantemente com o seu porvir. Cada ação que você empreende está, neste exato momento, conversando com o homem em que você se tornará daqui a 5, 10 ou 20 anos. Você pode sussurrar-lhe: serás forte, serás livre, serás disciplinado. Ou pode, infelizmente, predizer-lhe: serás fraco, estarás aprisionado, viverás com arrependimento. Essa mensagem crucial é redigida agora, com as escolhas que você faz hoje. Não espere mais, não postergue o que é essencial, comece a colocar ordem em seus hábitos neste exato instante, porque o tempo, inegavelmente, passará de qualquer forma. E quando esse futuro se materializar, a única coisa que você terá em suas mãos serão os frutos amadurecidos do que você repetiu consistentemente. E então, infelizmente, poderá ser tarde demais para qualquer mudança significativa. A oportunidade é agora. A decisão é sua. Se você está pronto para essa transformação e quer continuar recebendo insights que mudarão sua vida, inscreva-se no canal Mentalidade Trace para nunca perder o que é de mais recente. Até a próxima e lembre-se, seu destino está em suas mãos.